Socotra, uma ilha no Oceano Índico ao largo da costa do Iêmen, separou-se do continente africano há cerca de 6 milhões de anos. Nesse tempo, o isolamento transformou-a em um mundo botânico alienígena. Um terço das plantas da ilha não se encontra em nenhum outro lugar da Terra. O símbolo mais reconhecível de Socotra, a árvore do dragão, cresce aqui em bosques inteiros. Sua copa se abre como um guarda-chuva, direcionando o orvalho e as raras chuvas pelos galhos até as raízes. E ao danificar a casca, a árvore exala um denso suco vermelho, que os habitantes locais têm usado como corante por séculos. Ao lado das árvores do dragão, crescem as árvores garrafa com troncos dilatados, acumulando água para os meses de seca. Seus silhuetas contra os platôs rochosos parecem ter sido desenhadas por um artista surrealista. Os platôs de calcário da ilha são cortados por cânions, enquanto a costa alterna entre dunas brancas como a neve e lagoas turquesas. A fundação geológica de Socotra, um granito do pré-cambriano com mais de 1,5 bilhão de anos, é uma das formações expostas mais antigas do planeta. Biólogos chamam a ilha de Galápagos do Oceano Índico, mas pela sua incomparabilidade com as paisagens habituais, Socotra mais se assemelha a um cenário de filme sobre a colonização de um planeta distante, onde a evolução tomou um caminho completamente diferente. Cañón Cristales, um rio no Parque Nacional Colombiano. Serranía de la Macarena é conhecido como o Rio das Cinco Cores. De junho a novembro, seu leito floresce em vermelho, amarelo, verde, azul e preto, graças à planta aquática Macarenia clavigera, um endêmico que não se encontra em nenhum outro lugar. Com uma temperatura da água e um nível de iluminação específicos, essa planta muda de cor de um verde vibrante para um vermelho intenso e, junto com a areia amarela, as rochas escuras e o reflexo do céu, cria uma paleta que parece o resultado de um experimento químico. O rio flui por um leito de quartzito do pré-cambriano, com mais de 1 bilhão de anos, e essa rocha é tão dura que a água quase não a erode, preservando banheiras de pedra lisas e cascatas. A largura do Cañón Cristales é modesta, em alguns trechos não ultrapassando 20 metros, e a profundidade raramente excede 1 metro. A transparência da água permite ver cada pedra e cada tufão de algas no fundo. Fora da temporada de floração, o rio parece um comum rio de montanha com água limpa e fundo pedregoso. Mas nos meses de pico, quando a Macarenia clavigera atinge seu máximo de coloração, o leito se transforma em um arco-íris líquido, fluindo sobre a rocha mais antiga do planeta. Reynisfjara, a praia negra na costa sul da Islândia, parece a margem de um planeta onde, em vez de quartzo, o basalto é a base. A areia aqui é absolutamente negra, fina e úmida, e quando a onda recua, a superfície brilha como obsidiana polida. Das ondas emergem as rochas Reynisdrangar, 3 pilares de basalto que alcançam até 66 metros de altura, erguendo-se no mar a algumas dezenas de metros da costa. Segundo a lenda islandesa, são trolls que tentaram puxar um navio para a praia e não conseguiram se esconder antes do amanhecer. A luz do sol os transformou em pedra. Atrás da praia, ergue-se a rocha Reynisfjall, com colunas de basalto expostas, dispostas em uma parede com tal precisão geométrica que parece um órgão de catedral de pedra negra.
As colunas aqui são verticais, inclinadas e curvas, formando padrões que são difíceis de explicar apenas pelo resfriamento da lava. A ressaca atlântica em Reynis Jara é considerada uma das mais poderosas do mundo. Ondas cruzadas vêm de direções diferentes ao mesmo tempo e podem arrastar para o oceano em segundos. A espuma branca na areia negra, os pilares negros sob o céu cinza, a parede de basalto negra atrás de nós. Toda a paleta de cores deste lugar se resume a 3 tons. E dessa monocromia, a praia parece esculpida da realidade e inserida em uma fotografia em preto e branco. Mesmo nos meses de verão, quando o sol ilumina a costa, a areia negra absorve a luz e mantém a sensação de uma beleza sombria e de outro mundo. Canyon Antílope, no Arizona, uma fenda estreita na Arenito Navajo, esculpida por fluxos de água ao longo de milhões de anos. O cânion se divide em partes superior e inferior, e ambas apresentam corredores sinuosos com largura de 1 a 3 metros, comprimidos entre paredes que alcançam até 40 metros de altura. O arenito aqui é estratificado e cada camada se distingue pela cor, do rosa pálido ao roxo escuro, passando pelo laranja e terracota. O vento e a água poliram a pedra até a suavidade, e as paredes do cânion fluem em ondas suaves, sem um único canto afiado. Ao meio-dia, um raio de sol penetra pela fenda estreita no topo e cai em coluna sobre o fundo arenoso, iluminando de dentro a rocha avermelhada. A pedra começa a brilhar e todo o corredor se inunda com um caloroso brilho alaranjado. A cor muda a cada minuto, seguindo o ângulo do sol, do dourado ao framboesa, do framboesa ao azul acinzentado, na sombra. A rocha se formou há cerca de 190 milhões de anos a partir de dunas jurássicas, comprimidas em pedra. A textura ondulada das paredes repete o padrão daquelas antigas dunas. Cada curva é a marca do vento, congelada na rocha. Durante as chuvas monsônicas, o cânion se enche em minutos com um fluxo turbulento que transporta areia e pedras, continuando a aprofundar e polir as paredes. Foram essas inundações repentinas, repetidas ao longo de milênios, que criaram formas mais parecidas com uma escultura abstrata do que com um objeto geológico. Uluru, um maciço monolítico de arenito vermelho no centro da Austrália, ergue-se a 348 metros acima do deserto plano e se estende por 3,5 km de comprimento. Sua superfície é lisa, arredondada, sem ângulos agudos e parece a espinha de um gigantesco ser, meio imerso na terra vermelha. Geólogos determinaram que a parte visível é apenas uma pequena fração. A rocha se estende para baixo por mais 6 quilômetros. O Uluru é composto de arenito arcosiano com cerca de 550 milhões de anos, e sua cor vermelha é resultado da oxidação do ferro na rocha. Mas a cor não é constante. Ao amanhecer, o Uluru brilha em laranja flamejante. Durante o dia, torna-se terracota, ao pôr do sol adquire um tom púrpura profundo, e em dias de tempestade ganha um matiz prateado e cinza das águas que escorrem por suas laterais lisas. Após a chuva, que é extremamente rara nesta região, surgem cachoeiras temporárias na rocha, e as faixas úmidas na pedra vermelha parecem veias escuras na superfície de um organismo vivo. Ao redor de Uluru,
Uma planície plana se estende por centenas de quilômetros com arbustos esparsos e o monolito solitário no meio desse vazio é percebido como um objeto que não poderia ter surgido aqui de forma natural. A 25 quilômetros de distância, ergue-se um segundo monolito, Kata Tjuta, composto por 36 cúpulas arredondadas. E juntas, essas duas formações criam uma paisagem que se espera ver mais em uma lua de um gigante gasoso do que no centro de um continente terrestre. Zhangjiajie, o Parque Nacional Florestal na província de Hunan, no sul da China, é famoso por suas colunas de arenito quartzítico, que se elevam até 300 metros, erguendo-se isoladamente, como colunas de um templo em ruínas de escala planetária. São mais de 3.000, e cada coluna é coberta por pinheiros verdes que, de alguma forma, se agarram às paredes verticais com suas raízes. Nuvens frequentemente descem abaixo dos picos, e então as colunas se destacam da névoa branca, como ilhas de pedra em um mar aéreo. Essa visão inspirou os criadores do filme Avatar no design das montanhas flutuantes de Pandora. E uma das colunas foi oficialmente renomeada para Aleluia Avatar. A rocha se formou no fundo do mar há 400 milhões de anos. Depois, forças tectônicas a elevaram à superfície, e a água e o vento, ao longo de milhões de anos, corroeram as fissuras no monólito, deixando apenas os fragmentos mais resistentes. O arenito quartzítico, em seção, tem uma cor vermelho-alaranjada, mas por fora é coberto por uma crosta de intemperismo cinza escura, e esse contraste entre as paredes escuras e o verde vibrante no topo torna a paisagem especialmente irreal. Entre as colunas, pontes de vidro foram construídas, e uma delas, a 260 metros de altura, com um piso transparente de 430 metros de comprimento, é a ponte de vidro mais longa do mundo. Dela, é possível ver as nuvens passando abaixo dos pés, contornando as torres de pedra, e nesses momentos, a diferença entre Zhangjiajie e uma paisagem alienígena desaparece completamente. A floresta de pedra de Shilin, na província de Yunnan, no sul da China, é uma vasta extensão de 300 quilômetros quadrados de colunas de calcário, lâminas e agulhas que brotam diretamente do solo, como árvores fossilizadas. Algumas dessas colunas alcançam 30 metros de altura e são tão finas que é incompreensível como conseguem suportar seu próprio peso. Há 270 milhões de anos, aqui era o fundo de um mar morno e raso. O calcário, acumulado ao longo de milhões de anos, ficou exposto após a retirada das águas, e a água da chuva, levemente acidificada pelo dióxido de carbono, começou a dissolver a rocha nas fendas. Esse processo, conhecido como intemperismo kárstico, transformou, ao longo de dezenas de milhões de anos, uma laje monolítica em uma cerca de picos de pedra afiados. Entre as colunas serpenteiam passagens estreitas, algumas com a largura de poucos passos, e caminhar por elas é como vagar em um labirinto de pedra sem teto. A superfície da rocha é marcada por sulcos afiados, canaletas verticais por onde a água escorre e, ao toque, lembra papel de lixa. Ao contrário da maioria das paisagens alienígenas, Shilin é densamente coberta. Cipós se entrelaçam nas colunas, musgo cobre as bases e no topo se erguem arbustos e pequenas árvores.
Essa combinação de geologia agressiva e exuberante vegetação tropical cria a sensação de um planeta onde as plantas venceram a pedra, brotando através dela e ao seu redor, mas sem conseguir ocultar suas formas afiadas. Roraima, a mesma montanha na confluência das fronteiras da Venezuela, Brasil e Guiana, ergue-se a 2.810 metros acima do nível do mar. Seu cume plano, com cerca de 30 quilômetros quadrados, despenca em paredes verticais de 400 metros de altura. Esta montanha, uma das formações geológicas mais antigas do planeta, o arenito quartzítico do qual é composta, se formou há cerca de 2 bilhões de anos. O topo de Roraima se assemelha à superfície de outro mundo. Rochas negras, corroídas pela água em formas peculiares, labirintos de pedra, pântanos de turfa em tons rosados, plantas endêmicas que não se encontram em nenhum outro lugar além dos tepuis. Nuvens, frequentemente, se estendem abaixo do cume, e a montanha paira sobre elas como uma ilha no céu. As chuvas caem aqui quase todos os dias, e a água escorre pelos penhascos em finas cascatas, dissipando-se na névoa muito antes de tocar o solo. A superfície do quartzito é coberta por poças naturais de água cristalina, e nas fendas crescem plantas carnívoras, adaptadas a solos pobres. Foi Roraima que serviu de inspiração para O Mundo Perdido no romance de Arthur Conan Doyle. A isolação do cume perdura por milhões de anos e, nesse tempo, formou-se um ecossistema onde até 80% das espécies não são encontradas em nenhum outro lugar. O Deserto Branco está localizado na parte ocidental do Egito, a 200 quilômetros ao sul do oásis de Farafra. Sua superfície é coberta por rochas brancas de giz, moldadas pelo vento em formas fantásticas, cogumelos em pernas finas, cones, arcos, figuras que lembram tanto animais quanto esculturas abstratas. O giz, do qual essas formações são feitas, um dia foi o fundo do antigo mar de Tétis, que existiu aqui há cerca de 70 milhões de anos. Quando o mar recuou, as rochas sedimentares ficaram expostas ao céu aberto, e a erosão do vento começou a esculpir delas formas que não obedecem a nenhuma geometria familiar. A altura de alguns pilares atinge 15 metros, e suas bases são tão finas que parece que a estrutura deve desabar ao primeiro sopro de vento. A cor branca do giz contrasta com a areia dourada e amarelada da Saara, e na fronteira entre as duas zonas, a transição é abrupta, como se alguém tivesse traçado uma linha entre dois planetas diferentes. Na lua cheia, as rochas de giz brilham em prata, e as sombras que elas projetam sobre o solo branco formam silhuetas negras nítidas. Durante o dia, sob o sol intenso, o deserto branco ofusca os olhos. A superfície reflete a luz, quase como a neve. Este é um dos poucos lugares na Terra onde a geologia criou uma paisagem visualmente indistinguível da superfície de uma lua gelada em um distante sistema estelar. O lago Hillier, na ilha Middle Island, na Austrália Ocidental, parece que alguém despejou um líquido rosa chiclete em uma cratera. Suas águas têm uma cor rosa vibrante, e essa tonalidade não desaparece, mesmo quando se coleta a água em um copo.
O lago se estende por apenas 600 metros de comprimento, cercado por uma faixa de areia branca e um denso anel de floresta de eucaliptos, e além da floresta, começa imediatamente o profundo Oceano Índico. O contraste do rosa, branco, verde e azul, visto do alto, é tão irreal que as primeiras fotos aéreas foram consideradas um erro de revelação. Os cientistas ainda discutem a causa exata da coloração. A teoria principal, uma combinação de microalgas Dunaliella salina e bactérias halofílicas rosas, que prosperam em águas extremamente salinas. A salinidade do Hillier é comparável à do Mar Morto, mas ao contrário deste, o lago mantém sua cor durante todo o ano, em qualquer clima e sob qualquer iluminação. A ilha é desabitada, acessível apenas de barco ou helicóptero, e a maior parte do tempo o lago é visto apenas por gaivotas e albatrozes. No início do século XX, tentaram extrair sal aqui, mas após 6 anos desistiram. A logística de transporte da pequena ilha se mostrou inviável. A cor rosa da água, em meio ao árido bush australiano, cria a sensação de que esse corpo d'água foi transportado para cá de um planeta onde as leis da química são completamente diferentes. Tassili Nager, um platô montanhoso no sudeste da Argélia, ergue-se sobre o Saara como uma ilha de outra época geológica. 2 bilhões de anos de erosão transformaram o arenito em um labirinto de arcos, colunas e corredores que se estendem por 72 mil quilômetros quadrados. As rochas aqui assumem formas que não se encontram em nenhum outro lugar. Cogumelos com pernas finas e chapéus largos, arcos com vãos de dezenas de metros, torres com bases tão estreitas que é incompreensível como conseguem se manter de pé. A rocha é tingida em tons que vão do marrom escuro ao avermelhado e quase negro, e nas fendas permanecem ciprestes relictos com mais de 2.000 anos. Um dia, rios corriam aqui e hipopótamos pastavam. Nas paredes das rochas foram encontrados mais de 15.000 desenhos rupestres com idades que variam de 12 a 1.500 anos. Eles retratam girafas, crocodilos, rebanhos de vacas e cenas de caça em lugares onde hoje não há uma gota d'água. O vento continua a esculpir a pedra, e a cada ano as formas das rochas mudam um pouco, tornando-se cada vez mais finas e peculiares. Ao amanhecer, longas sombras das colunas de pedra se estendem sobre a areia laranja e a paisagem se torna indistinguível das panorâmicas transmitidas pelos rovers da superfície do planeta vermelho. A média anual de precipitação aqui não ultrapassa 20 milímetros e neste mundo sem água, a pedra permanece o único senhor. O Lago Mono, na Califórnia Oriental, ao pé da Serra Nevada, existe há pelo menos 760 mil anos, o que o torna um dos lagos mais antigos da América do Norte. De sua superfície e das margens, erguem-se dezenas de torres de tufos, formações calcárias de formas peculiares, semelhantes a recifes de corais que cresceram em terra firme. Essas torres se formaram debaixo d'água, no local de fontes subaquáticas, onde a água doce rica em cálcio se misturava com a água alcalina do lago, precipitando carbonato de cálcio. Quando, na década de 60, Los Angeles começou a retirar água dos rios que desaguavam ali, o nível do lago caiu 14 metros e as torres, submersas, ficaram expostas. A salinidade da água dobrou
tornando o lago impróprio para peixes, mas ideal para a artêmia, um pequeno crustáceo que sobrevive em ambientes extremamente salinos. Trilhões desses crustáceos conferem à água um tom esverdeado turvo e atraem milhões de aves migratórias. As torres de tufos se erguem em grupos na margem exposta, cinzentas e porosas, algumas com até 10 metros de altura, com saliências irregulares e buracos pelos quais o céu se vislumbra. A água alcalina do lago é sabonosa ao toque, com pH superior a 10, e nadar nela é como mergulhar em uma solução de sabão. Contra o pano de fundo dos picos nevados da Serra Nevada, os cinzentos pilares de tufos à beira do lago alcalino criam uma paisagem que mais se assemelha à costa de um oceano ácido em uma lua de Saturno do que ao altiplano californiano. Grande Buraco Azul na costa de Belize é um abismo quase perfeitamente redondo no Recife de Coral, com um diâmetro de 318 metros e uma profundidade de 124 metros. Visto do alto, parece uma íris azul escura em uma pupila turquesa de águas rasas, e esse contraste é tão agudo que parece uma imagem gerada por computador. O buraco se formou em terra firme, quando o nível do mar estava significativamente mais baixo. A água da chuva dissolveu o calcário e criou uma caverna subterrânea. Quando o teto desabou, formou-se uma cratera e, após a elevação do oceano há cerca de 10.000 anos, ela se encheu de água do mar. A 40 metros de profundidade, começam a surgir enormes estalactites, algumas com mais de 9 metros de comprimento, que só poderiam se formar em um ambiente aéreo, uma prova direta de que outrora foi uma caverna seca. Abaixo de 60 metros, o oxigênio na água praticamente desaparece, e no fundo repousa uma camada de névoa de sulfeto de hidrogênio, tóxica e opaca. As paredes do abismo descem verticalmente, e a transição do Recife banhado pelo sol para a escuridão absoluta ocorre em poucos metros. O Recife de coral ao redor do buraco, parte do segundo maior recife do mundo, o Recife de Belize, está repleto de vida, tubarões, arraias, garoupas, mas dentro do próprio buraco a vida é quase inexistente, muito profundo, pouca luz, pouco oxigênio. Esse círculo escuro no meio do Recife tropical parece um portal para outra dimensão, a entrada para um mundo subaquático que existiu muito antes do oceano atual. A Torre do Diabo, no estado de Wyoming, é um monólito de fonolito com altura de 265 metros, erguendo-se das suaves colinas cobertas de pinheiros, como o tronco de uma árvore gigante. Suas paredes são cortadas por sulcos verticais, paralelos e regulares, como se alguém tivesse passado por uma argila macia, com um gigantesco pente. Esses sulcos são, na verdade, as faces de uma coluna de separação. A magma, solidificada sob a terra há cerca de 50 milhões de anos, rachou-se ao esfriar em colunas hexagonais e heptagonais, semelhantes às que formam a trilha dos gigantes, mas aqui são verticais e alcançam várias centenas de metros de comprimento. As rochas sedimentares ao redor eram mais macias e, ao longo de milhões de anos, se desgastaram, expondo o núcleo magmático sólido. Ao pé da torre, há um anel de destroços, colunas caídas do tamanho de caminhões, que se desprendem das paredes e rolam para baixo.
O diâmetro da base é de 305 metros e o topo é uma plataforma plana do tamanho de um campo de futebol, coberta de grama e arbustos, que é impossível escalar sem equipamento de escalada. A torre foi o primeiro monumento nacional dos Estados Unidos, declarado como tal em 1906. Para o povo Lakota, este é um lugar sagrado. Segundo sua lenda, os sulcos nas paredes foram deixados pelas garras de um urso gigante que tentou alcançar as crianças que se esconderam no topo. À luz oblíqua, os sulcos projetam sombras profundas e o monólito se assemelha a um mecanismo com superfície dentada, deixado na Terra por construtores de outro planeta. A estrutura Risha, ou Olho do Saara, localiza-se na Mauritânia e apresenta anéis concêntricos de rochas com um diâmetro de cerca de 50 quilômetros. Da superfície, a paisagem não parece nada especial, uma alternância de baixas elevações e vales planos no deserto. Mas do espaço, a estrutura se assemelha a um gigantesco olho fixo no céu, com anéis nítidos de diferentes cores e texturas. As faixas claras são compostas de quartzito resistente à erosão, enquanto as escuras são formadas por rochas mais macias, desgastadas abaixo da superfície circundante. Os primeiros astronautas que avistaram Risha da órbita o confundiram com uma cratera de impacto. No entanto, os geólogos não encontraram vestígios de impacto, nem rochas fundidas, nem vidro de impacto, nem minerais deformados. A hipótese moderna relaciona a estrutura a uma elevação geológica, um domo de magma que levantou as camadas sedimentares e, em seguida, se desintegrou. A erosão ao longo de dezenas de milhões de anos removeu as camadas superiores, expondo os anéis concêntricos de rochas de idades e composições variadas. As rochas mais antigas no centro da estrutura datam do Proterozoico, com cerca de 2 bilhões e 500 milhões de anos. Os anéis externos são centenas de milhões de anos mais jovens. O vento continua a moldar as elevações e a areia preenche os espaços entre os anéis, conferindo à estrutura contornos suaves. No centro do olho, há uma pequena aldeia, cujos habitantes, por décadas, não suspeitaram que viviam dentro de um dos mais notáveis objetos geológicos do planeta. Pamukkale, no sudoeste da Turquia, que significa castelo de algodão. É uma cascata de terraços de travertino branquíssimo que descem pela encosta de uma colina ao longo de 2,5 km. A água quente, rica em carbonato de cálcio, brota de fontes subterrâneas a uma temperatura de 36 graus e escorre para baixo, deixando em cada degrau uma camada do mineral branco. Ao longo de milênios, essas camadas se acumularam até uma altura de 160 metros, formando um sistema de terraços com piscinas que contém água turquesa. À distância, parece que a encosta está coberta de neve ou gelo, e esse efeito se intensifica ao meio-dia, quando o sol brilha diretamente e o branco do travertino se torna ofuscante. Cada piscina tem uma borda fina e semi-transparente, através da qual a água transborda para o nível seguinte. As bordas são tão lisas e uniformes que parecem moldadas em porcelana. O calcário se deposita a uma taxa de cerca de 1 milímetro por ano, e a textura da superfície varia de acordo com a velocidade do fluxo. Onde a água flui rapidamente,
formam-se ondulações suaves. Onde ela estagna, surgem pequenos grãos cristalinos. No topo da colina estão as ruínas da antiga cidade de Hierápolis, fundada em 190 a.C., precisamente por causa dessas fontes termais. Os romanos construíram aqui termas, e uma das piscinas ainda está cheia de água morna, no fundo da qual repousam fragmentos de colunas de mármore. As brancas terraços de Pamukkale, em contraste com o Vale Verde e o céu azul, parecem um fragmento de um planeta gelado, de alguma forma transportado para o clima mediterrâneo. Sossusvlei, no Parque Nacional Namib-Naukluft, no oeste da Namíbia, é uma depressão de argila cercada pelas mais altas dunas do planeta. A duna Big Daddy ergue-se a 325 metros, mais alta que a Torre Eiffel, e seu cume é tão afiado que se pode equilibrar nele como em uma corda bamba. A areia aqui é tingida com óxido de ferro em um profundo tom vermelho alaranjado, e quanto mais antiga a duna, mais escura sua tonalidade. A mais antiga tem cerca de 5 milhões de anos. Do alto da duna, elas se alinham em filas paralelas, separadas por estreitos corredores de argila clara, e esse padrão geométrico se estende por centenas de quilômetros até o oceano. O deserto da Namíbia é considerado o mais antigo da Terra, existindo há pelo menos 55 milhões de anos, e durante todo esse tempo, o vento do Atlântico tem continuamente classificado e movido a areia. Pela manhã, as sombras nas encostas das dunas dividem cada cume em duas metades. Uma arde em laranja, enquanto a outra permanece roxa escura, e esse contraste é tão agudo que parece pintado. A fria corrente de Benguela, na costa, cria densos nevoeiros que a cada manhã se infiltram 50 quilômetros adentro do deserto, sendo essa a única fonte de umidade para os besouros negros que coletam a condensação em suas costas. No fundo da depressão, quando a rara chuva traz água, surge um pequeno lago que reflete as dunas vermelhas e o céu azul, criando uma imagem surreal, diferente de qualquer paisagem terrestre. O vulcão Fagradalsfjall, na península de Reykjanes, na Islândia, despertou em 2021 após 800 anos de silêncio. A erupção começou no vale de Gedingadalur, onde uma fenda na terra liberou lava basáltica líquida. Os fluxos preencheram um pequeno vale, formando um lago de rocha derretida com temperatura em torno de 1.100 graus. A superfície desse lago era coberta por uma crosta escura que se rachava e se abria, revelando o brilho laranja intenso da magma líquida. A lava fluía lentamente, em línguas densas, solidificando-se em camadas e aumentando a superfície em vários metros a cada semana. O basalto fresco tem uma cor negra brilhante com um brilho metálico, mas já após alguns dias é coberto por um revestimento mineral de tons cinzentos e avermelhados. Bolhas de gás solidificadas na rocha criam uma textura porosa, semelhante a uma esponja fossilizada. Vapor e gases vulcânicos subiam das fendas, tingindo o ar com uma névoa amarelada. À noite, o vale brilhava em laranja e os reflexos se projetavam nas nuvens, criando o efeito de um céu ao pôr do sol a qualquer hora do dia. O campo de lava deixado após a erupção cobre vários quilômetros quadrados com uma superfície negra e ondulada.
Ele ainda não esfriou completamente e nas fendas é possível ver em alguns lugares um brilho vermelho. Este é um dos poucos paisagens na Terra onde se pode observar como o planeta cria uma nova superfície bem agora. O Lago Abraham, na província de Alberta, Canadá, no inverno se transforma em uma das visões mais estranhas do planeta. Sob o gelo transparente, milhares de bolhas brancas de metano se congelam, dispostas em colunas a diferentes profundidades. Cada coluna é uma cadeia de bolhas, desde as pequenas no fundo até as grandes na superfície, e juntas elas criam um padrão que se assemelha a uma radiografia de um organismo desconhecido. O metano é liberado por bactérias que decompõem a matéria orgânica no fundo, folhas caídas, algas mortas, restos de madeira. No verão, o gás sobe e se evapora, mas no inverno a primeira camada de gelo captura as bolhas, que se congelam, e sobre elas uma nova camada de gelo se forma, prendendo a próxima porção, e assim, camada por camada. O lago é artificial, criado em 1972 por uma barragem no rio North Saskatchewan, mas o processo de formação das bolhas de metano é completamente natural. Abraham está a 1.350 metros de altitude nas encostas das Montanhas Rochosas e os ventos frios de Chinook sopram a neve da superfície, deixando o gelo limpo e transparente. Graças a isso, as bolhas são visíveis com clareza, como exposições em uma vitrine de vidro. A temperatura aqui cai a -30. O gelo atinge uma espessura de 25 centímetros e toda a superfície do lago, com 53 quilômetros quadrados, se transforma em uma coleção congelada de colunas gasosas. Se furar o gelo e aproximar um fósforo, o metano explode em uma coluna de fogo, lembrando que sob este chão cristalino se esconde um gás inflamável. Yardangues, formas de relevo moldadas pelo vento, são encontradas em desertos ao redor do mundo, mas as mais impressionantes estão no Parque Geológico Nacional de Dunhuang, no noroeste da China, na província de Gansu. Aqui, em uma área de cerca de 400 quilômetros quadrados, o vento esculpiu uma verdadeira cidade de navios de pedra, torres, paredes e corredores a partir de rochas sedimentares. Os yardangues se estendem em uma única direção, seguindo o vento predominante, e lembram uma frota de embarcações de pedra navegando em paralelo. A altura das formas individuais atinge até 25 metros, enquanto o comprimento pode ultrapassar várias centenas de metros, e entre elas se estendem corredores lisos, varridos até o solo firme. A rocha é composta por camadas alternadas de arenito e argila de diferentes densidades. O vento remove as camadas mais suaves, deixando as mais duras, criando uma estratificação horizontal nas paredes de cada forma. O processo ocorre a uma velocidade de alguns milímetros por ano, e ao longo de dezenas de milhares de anos, a suave planície se transformou em um labirinto com corredores que variam de alguns metros a várias dezenas de metros de largura. À noite, o vento que passa por esses corredores produz sons de zumbido e assobios, e os chineses apelidaram este lugar de Cidade do Diabo. Formas semelhantes foram descobertas em Marte, na região de Medusa Fossae. Os yardangues marcianos alcançam vários quilômetros de altura e centenas de quilômetros de comprimento.
As versões terrestres em Dunhuang parecem uma miniatura da paisagem marciana, montada a partir do mesmo conjunto de regras, mas em outra escala. Wadi Rum, um vale desértico no sul da Jordânia, onde maciças rochas de arenito e granito se erguem da areia vermelha a alturas de até 1.700 metros. A cor das formações varia do amarelo pálido ao profundo bordô, e esse espectro muda ao longo do dia, seguindo o ângulo da luz solar. As rochas foram moldadas pelo vento e pelas raras chuvas em formas arredondadas, quase orgânicas. Arcos, colunas em forma de cogumelo, cúpulas lisas. Entre elas se estende o fundo plano do vale, coberto por uma fina areia vermelha que, ao pôr do sol, adquire um tom púrpura. Foi aqui que foram filmadas cenas de Marte para vários filmes de Hollywood, incluindo Perdido em Marte, pois a paisagem de Wadi Rum se assemelha mais à de Marte do que qualquer outro lugar acessível na Terra. O arenito que compõe as rochas se formou entre 500 e 600 milhões de anos atrás, e a fundação de granito é ainda mais antiga. A erosão, ao longo do tempo, criou um sistema de cânions, arcos naturais e desfiladeiros estreitos que atravessam as formações. Nas paredes de alguns cânions permanecem petroglifos com 12 mil anos de idade. A escala dessa paisagem é opressora. As rochas se erguem sobre o vale como enormes ilhas de pedra em meio a um oceano de areia, e o silêncio aqui é tão denso que se pode ouvir a própria respiração. O Bryce Canyon, no estado de Utah, na verdade não é um canyon, mas um gigantesco anfiteatro esculpido na borda do platô Pond Saugund. Sua principal atração, milhares de colunas de pedra, conhecidas aqui como hoodoos, estão tão próximas umas das outras que lembram um exército fossilizado, congelado em marcha. Os hoodoos se erguem até 60 metros de altura e são pintados com faixas horizontais, vermelho, laranja, branco, rosa. Cada camada representa uma era distinta, uma composição de rocha única, um tom particular de ferro e manganês. O congelamento e descongelamento cria essas formas. A água infiltra-se nas fendas, congela à noite e se expande, quebrando pedaços da rocha. Em Bryce, 200 dias por ano, a temperatura ultrapassa zero, ou seja, a água congela e derrete aqui com mais frequência do que em quase qualquer outro lugar do planeta. O platô está a uma altitude de 2.400 a 2.700 metros, e o ar rarefeito proporciona uma clareza tal que, em um dia claro, é possível ver a até 320 quilômetros de distância. À noite, aqui estão alguns dos céus mais escuros da América do Norte. A Via Láctea é visível a olho nu, e o número de estrelas discerníveis ultrapassa 7.500. Quando os primeiros raios de sol tocam os hoodoos, as colunas vermelhas inflamam-se em chamas contra as sombras azuis, e todo o anfiteatro parece uma paisagem de um planeta girando em torno de uma anã vermelha. Lençóis Maranhenses, um parque nacional no nordeste do Brasil, no estado do Maranhão, é uma infinidade de 1.500 quilômetros quadrados de dunas de areia branquíssimas, entre as quais, na estação das chuvas, surgem milhares de lagoas com águas turquesa e esmeralda.
Do alto, a paisagem se assemelha a um mosaico extraterrestre. Picos de dunas perfeitamente brancos separam espelhos ovais de água e cada lagoa reflete o céu em seu tom. A areia aqui é composta em 90% de quartzo, por isso não é amarela, mas quase cirurgicamente branca. As dunas alcançam 40 metros de altura e se movem constantemente com a ação do vento, mas as lagoas retornam aos mesmos lugares a cada ano. Uma camada impermeável de argila sob a areia impede que a água se infiltre no solo. O mais estranho é que nessas águas temporárias, que secam completamente até outubro, a cada estação aparece peixe. Cientistas acreditam que os ovos permanecem no lodo seco e ressurgem com as primeiras chuvas. Lençóis recebe cerca de 1.600 milímetros de precipitação por ano, o que é um paradoxo para uma paisagem desértica. As dunas existem não por causa da seca, mas devido às características geológicas da costa. O rio Preguiças, que corre pela borda oeste do parque, transporta a areia para o oceano, enquanto o vento a traz de volta para a terra. No pico da temporada, de maio a setembro, as lagoas turquesa entre as dunas brancas criam uma paisagem que não existe em nenhum outro lugar da Terra. Salar de Uyuni, no sudoeste da Bolívia, é o maior salar do planeta. 10.582 quilômetros quadrados de uma crosta de sal absolutamente plana a 3.656 metros acima do nível do mar. A variação de altitude em toda a área não ultrapassa 1 metro, tornando-o a superfície mais plana da Terra. Na estação seca, de maio a novembro, a crosta de sal seca e se estilhaça em células hexagonais, cada uma com diâmetro de 1 a 10 metros, e esse padrão se estende até o horizonte, criando a sensação de um mosaico infinito na superfície de um planeta estranho. Na estação das chuvas, uma fina camada de água, às vezes de apenas alguns centímetros, cobre o sal e transforma o salar no maior espelho do mundo. O céu se reflete com tanta precisão que a linha do horizonte desaparece e a terra se funde com o céu. Sob a crosta de sal, com espessura de 2 a 10 metros, repousa uma salmoura que contém cerca de 50% das reservas mundiais de lítio. O salar se formou no local do antigo lago Mintim, que secou há cerca de 40 mil anos. No meio do salar ergue-se a ilha Incauasi, um morro rochoso coberto por gigantes cactos que chegam a 12 metros de altura, com alguns deles com mais de 1.200 anos. Deste ilha, a planície branca se estende por dezenas de quilômetros em todas as direções, e nenhum marco interrompe a geometria do horizonte. À noite, sobre o salar, vê-se tantas estrelas que seu reflexo na superfície molhada cria o efeito de flutuar no cosmos. A Calçada dos Gigantes na costa da Irlanda do Norte é composta por cerca de 40 mil colunas de basalto, firmemente ajustadas umas às outras e se estendendo para o mar, como um pavimento preparado para uma criatura de várias dezenas de metros de altura. A maioria das colunas é hexagonal, embora também apareçam quadradas, pentagonais e octogonais, todas tão precisamente encaixadas que quase não há fendas entre elas. A altura das colunas chega a 12 metros
enquanto nas rochas além da costa elas se elevam até 28. Há 60 milhões de anos, a lava basáltica se espalhou por esta costa e começou a esfriar lentamente. Com um resfriamento uniforme, em uma espessa camada de basalto, surgem fissuras de contração, e a rocha se quebra em polígonos regulares, obedecendo às mesmas leis que fazem a argila seca ou o gelo congelado se fragmentarem. O resultado é tão geometricamente perfeito que parece obra das mãos humanas. As pontas das colunas, em diferentes alturas, formam uma superfície escalonada, pela qual se pode caminhar como se fosse uma gigantesca escada descendo até a maré. A água do mar, ao atingir as extremidades das colunas, preenche as células hexagonais e a costa se transforma em um mosaico de pedra escura e espuma branca. Segundo a lenda irlandesa, o gigante Finn McCool construiu este caminho para atravessar para a Escócia e enfrentar um rival. Na costa escocesa, na ilha de Staffa, estão exatamente as mesmas colunas, a mesma lava, a mesma fratura, a mesma geometria. A Onda, uma formação rochosa no Canyon Coyote Buttes, na fronteira dos estados do Arizona e Utah, parece um fluxo congelado de pedra líquida. As camadas de arenito estão curvadas em suaves parábolas e espirais, tingidas em dezenas de tons de vermelho, laranja, amarelo e branco, e cada camada repete a forma da vizinha com precisão perfeita, como as linhas de uma impressão digital. Esta rocha se formou há 190 milhões de anos a partir de dunas de um deserto jurássico. A areia se compactou em pedra, preservando a textura ondulante dos ventos antigos. Então, a água e a erosão expuseram a estrutura interna, revelando um padrão que não pode ser replicado em nenhum ateliê. A Onda está em um estado tão frágil que o acesso aqui é rigorosamente limitado. Apenas 64 pessoas por dia, por meio de sorteio. Cada passo pode danificar as finas camadas salientes, cuja idade é medida em milhões de anos. A escala da formação é pequena. A cavidade principal ocupa uma área de aproximadamente 30 por 40 metros, mas o detalhamento do padrão é tal que cada metro quadrado contém sua própria textura única. À luz oblíqua, as linhas começam a ganhar volume, e a superfície, que parece plana, se transforma em um labirinto tridimensional de ondas, funis e espirais. Os geólogos chamam essas estruturas de estratificação transversal. As linhas inclinadas mostram a direção do vento que empurrava a areia pelas dunas no período Jurássico, 60 milhões de anos antes dos primeiros dinossauros. A montanha colorida Vinicunca, nos Andes peruanos, na região de Cusco, eleva-se a 5.200 metros e é adornada com faixas de vermelho, amarelo, verde, turquesa e lavanda, que se estendem paralelamente ao seu flanco. Cada cor representa um mineral distinto. O vermelho é proveniente do óxido de ferro. O amarelo é formado por compostos sulfurados. O verde é clorita e o lavanda resulta de uma mistura de manganês e argila. Essas camadas se acumularam no fundo de um antigo mar, até que forças tectônicas elevaram o fundo a mais de 5 quilômetros de altura, dobrando-o em pregas. Há apenas 10 anos a montanha estava coberta por uma geleira e ninguém conhecia suas cores. O derretimento do gelo expôs a superfície e Vinicunca
rapidamente se tornou uma das atrações mais visitadas do Peru. A essa altitude, o ar contém metade do oxigênio em relação ao nível do mar, e a sensação de irrealidade se intensifica fisicamente. Leve tontura, cores vibrantes, o silêncio das altas montanhas. Ao redor da montanha, vales vermelhos se estendem, cobertos por uma camada de rocha oxidada, sem uma única árvore e quase sem grama. Apenas as alpacas pastam em raros pedaços de ichu, uma grama áspera de altitude. De drones é possível ver que as faixas se estendem não apenas pela Vinicunca, mas também pelas serranias vizinhas, formando um verdadeiro maciço colorido com vários quilômetros de extensão. Este lugar parece ter sido pintado com precisão geológica, camada por camada, para mostrar que as entranhas da Terra contêm tantas cores quanto sua superfície. Os Tsingy de Bemaraha, no oeste de Madagascar, representam uma floresta de pedra feita de agulhas de calcário que se elevam até 30 metros de altura. Esses picos afiados, como lâminas, se formaram ao longo de milhões de anos. A água da chuva, levemente acidificada pelo dióxido de carbono, dissolveu as partes mais macias do calcário, deixando apenas as placas verticais mais duras. O resultado se assemelha à superfície de um planeta com uma geologia agressiva, onde a pedra cresce para cima em lâminas cortantes. Visto do ar, os Tsingy lembram um gigantesco ralador de cor cinza prateada, estendendo-se por dezenas de quilômetros. Entre as agulhas se estendem estreitos cânions com profundidades de até 120 metros, onde um bosque tropical com seu próprio microclima se preserva no fundo. O contraste entre o quente topo de pedra e a úmida e verde profundidade dos cânions intensifica a sensação de dois mundos distintos, empilhados um sobre o outro. A própria palavra Tsingy, em malaio, significa andar na ponta dos pés, pois mover-se por essas lâminas só é possível com cuidado e equilíbrio. A massa de calcário se formou a partir de depósitos marinhos do período Jurássico, e em algumas agulhas ainda são visíveis fósseis de antigos organismos marinhos. Este é um lugar onde o fundo do oceano se elevou centenas de metros e foi esculpido pela chuva em uma forma sem paralelo em outros continentes. O Lago Natron, no norte da Tanzânia, ao pé do vulcão Ol Doinyo Lengai, ocupa o fundo do Rift Oriental africano. A água aqui é tingida de um denso vermelho alaranjado, visível até do espaço. Essa tonalidade é criada por cianobactérias, micro-organismos que prosperam em um ambiente alcalino com pH superior a 10. A temperatura da água nas margens pode atingir 60 graus, e a concentração de soda e carbonato de sódio é tão alta que qualquer material orgânico que caia no lago é coberto por uma crosta mineral em questão de semanas. A superfície do natron não se parece com água. É densa, oleosa, em partes coberta por uma espuma de soda endurecida, riscada por fissuras. Nas bordas da lagoa, a crosta branca de natron se transforma em lama terracota e depois em uma planície seca e rachada. As vaporações sobre o lago criam uma miragem tremeluzente, distorcendo a linha do horizonte. A profundidade, na maioria dos lugares, não ultrapassa 3 metros e, na estação seca, o lago se contrai até se tornar um emaranhado de poças rubras entre o sal branco.
Apesar da química infernal da água, é aqui que quase 75% da população mundial de flamingos anões se reproduz. A alcalinidade protege seus ninhos de predadores que não conseguem atravessar os bancos de soda. Do espaço, Natron se parece com uma ferida aberta no corpo da savana, uma mancha vermelha brilhante emoldurada por margens cinza-brancas. Capadócia, uma região histórica no centro da Turquia, parece que uma cidade inteira brotou diretamente da rocha de outro planeta. Milhares de formações rochosas em forma de cone, conhecidas aqui como chaminés de fadas, se erguem a alturas que variam de 6 a 40 metros, e em cada uma delas foram esculpidos quartos, escadas e janelas. O tufo vulcânico que compõe essa paisagem é tão macio que pode ser cortado com uma faca, mas ao ar livre endurece e se torna sólido como concreto. Milhões de anos atrás, as erupções dos vulcões Erciyes e Hazandağ cobriram o platô com uma espessa camada de cinzas. A água e o vento esculpiram dessa camada milhares de colunas, cogumelos e torres. E no topo de cada cone restou um chapéu de basalto mais duro, protegendo a base macia de mais destruição. A cor da rocha varia do branco cremoso ao rosa e ocre, e ao amanhecer, quando a luz oblíqua se deita sobre essas colunas, a paisagem lembra uma colônia marciana de um filme de ficção científica. Sob a terra se esconde outro mundo. Derinkuyu, uma cidade subterrânea com 18 andares de profundidade que poderia abrigar até 20.000 pessoas, junto com suprimentos de alimentos e gado. Os cones estão tão próximos que do alto parecem uma plantação de cogumelos esquecida em um planeta distante. Todos os anos, centenas de balões de ar quente se elevam daqui, e seus pilotos dizem que voar sobre a Capadócia ao amanhecer é como flutuar sobre a superfície da Lua, banhada por uma luz dourada. O Vale da Morte, na Califórnia e Nevada, é o lugar mais baixo, mais quente e um dos mais secos da América do Norte. A bacia de Badwater Basin está a 86 metros abaixo do nível do mar e seu fundo é coberto por hexágonos de sal que se racham e se curvam sob o calor, formando uma infinita mosaico de polígonos brancos. No verão, a temperatura do ar aqui ultrapassa os 56 graus, um recorde oficialmente registrado no planeta. O ar quente trêmula sobre a crosta salgada, borrando a linha do horizonte, e as montanhas nas bordas do vale parecem flutuar na miragem. No lago seco de Racetrack, pedras deixam longas trilhas na argila rachada, movendo-se lentamente pela superfície sem razão aparente. O mistério foi resolvido apenas em 2014. Nas noites de inverno, uma fina camada de gelo se forma no lago, que, ao aquecer, se quebra em placas flutuantes, e o vento empurra essas placas junto com as pedras. O cânion de Zabriskie Point, na extremidade leste do vale, é um labirinto de colinas de argila listradas em amarelo, marrom e rosa, esculpidas pela erosão em um mini cordilheira. À noite, o vale esfria e a variação de temperatura entre o dia e a noite pode chegar a 40 graus. Neste lugar, a Terra se aproxima ao máximo das condições em que a vida se torna impossível, e a paisagem reflete isso com uma clareza implacável.
O vulcão Bromo, na ilha de Java, na Indonésia, ergue-se no meio da caldeira Tengger, um gigantesco cratera com 10 quilômetros de diâmetro, preenchida por uma camada uniforme de areia vulcânica cinza. Deste mar de areia emergem vários cones, e Bromo é o mais ativo entre eles. Sua altura é de 2.329 metros, e de seu cume quebrado, uma coluna branca de gás e vapor se eleva constantemente. A caldeira é cercada por paredes verticais que alcançam até 300 metros de altura, e ao olhar do topo dessas paredes para baixo, sobre o mar cinza de areia, com os cones se erguendo, parece que você está diante de uma maquete da superfície marciana em tamanho real. Ao amanhecer, uma camada de névoa preenche a caldeira, e os topos dos cones sobressaem das nuvens brancas como ilhas em um oceano celestial. O mar de areia aos pés do vulcão é absolutamente plano e desprovido de vegetação, podendo-se caminhar por quilômetros sem encontrar uma única erva ou pedra. A cinza vulcânica confere a tudo ao redor um tom cinza púrpura, enquanto mais próximo da cratera surgem depósitos amarelos de enxofre e crostas brancas de sais minerais. Ao lado de Bromo está Batok, um cone extinto com sulcos longitudinais perfeitamente retos em suas encostas, como se tivesse sido esculpido por um gigantesco cinzel. Toda a caldeira Tengger é o remanescente de um antigo vulcão, que era o dobro da altura do atual Bromo e desabou sobre si mesmo milhares de anos atrás, deixando esta arena lunar com cones fumegantes no meio. Dead Vlei, uma bacia de argila no coração do deserto da Namíbia, no sudoeste da África, cercada pelas mais altas dunas do mundo. O nome traduz-se como Vale Morto, e essa paisagem justifica plenamente sua denominação. O fundo branco e rachado, os esqueletos negros de árvores mortas e as paredes laranja avermelhadas das dunas de areia criam uma combinação de cores que não se encontra em nenhum outro lugar da natureza. As árvores de acácia de camelo morreram há cerca de 900 anos quando o clima mudou e o rio que alimentava a bacia secou. Os troncos não apodrecem. O ar é tão seco que a madeira se mumificou e escureceu até um negro carvão. Algumas dessas árvores estão aqui há quase 1000 anos, congeladas nas poses que assumiram no momento de sua morte. As dunas ao redor de Dead Vlei atingem 350 metros de altura e sua cor varia do laranja brilhante ao vermelho escuro, pois a areia aqui está coberta de óxido de ferro. O contraste entre o fundo branco, os troncos negros e as dunas vermelhas é tão gráfico que as fotografias deste lugar são frequentemente confundidas com gráficos computadorizados. Ao meio-dia, quando o sol está diretamente acima, as sombras desaparecem e Dead Vlei se transforma em uma pintura abstrata plana, onde a profundidade do espaço se perde completamente. Cavernas de mármore no Lago General Carrera, na Patagônia chilena, um sistema de grutas e túneis esculpidos pelas ondas em um monólito de mármore. O lago se estende na fronteira entre o Chile e a Argentina, cercado pelos Andes, e suas águas turquesa preenchem cavidades kársticas, criando um efeito de iluminação subaquática. As paredes das cavernas são polidas pela água até um brilho espelhado e cobertas com veios ondulados de cinza, branco e azulados. O mármore se formou há cerca de 300 milhões de anos a partir de calcários marinhos,
transformados sob pressão e temperatura. Impurezas minerais conferiram à rocha uma textura estriada. Linhas se curvam, se cruzam e se torcem, repetindo os movimentos que a pedra sofreu nas profundezas da crosta terrestre. As ondas do lago, impulsionadas pelo vento patagônico, esculpiram ao longo de 6.000 anos grutas, arcos e colunas no mármore. A luz penetra pela água e se reflete nas paredes polidas, tingindo o interior das cavernas em tons de azul e turquesa. A cor muda conforme o nível da água e a hora do dia. Pela manhã, predomina o azul frio. Ao meio-dia, as paredes se enchem de um turquesa intenso. Os tetos das cavernas são cobertos por reentrâncias onduladas, vestígios dos níveis da água em diferentes estações. Cada gruta é uma câmara com sua própria acústica, e o splash da água é amplificado pelas paredes até se tornar um eco profundo. O Vale da Lua, no deserto do Atacama, no norte do Chile, é uma bacia salina onde o vento e as raras chuvas esculpiram formas únicas de sal, argila e arenito, sem paralelo na Terra. Picos agudos de sal solidificado se erguem do solo em ângulos, cobertos por uma crosta cristalina branca, enquanto entre eles se estendem planícies cinzentas de argila com fissuras que reproduzem perfeitamente o padrão do fundo seco. Aqui não há uma única planta, um único inseto, um único líquen. É uma esterilidade absoluta, alcançada não pelo frio ou pela radiação, mas pela simples ausência de água ao longo de milhões de anos. Os picos salgados, chamados aqui de Los Tres Marias, formam um grupo de 3 colunas que se assemelham a velas de cera derretida, com vários metros de altura. A crosta de sal branca contra as rochas escuras cria uma inversão das esquemas de cores habituais. O que deveria ser escuro aqui é claro, e vice-versa. O vale está a uma altitude de 2.400 metros, em um estreito cânion entre as cristas vermelhas da Cordilheira de La Sal. E a luz solar penetra aqui apenas por algumas horas ao dia. Ao pôr do sol, quando os raios atingem horizontalmente, os picos de sal e as paredes de argila se iluminam em rosa e dourado contra o céu já escurecido. A NASA utilizou este vale para calibrar os instrumentos do rover Curiosity. A composição mineralógica e química da superfície revelou-se tão próxima da marciana que não havia melhor campo de testes na Terra. A caverna de Fingal está localizada em uma ilha desabitada chamada Staffa, na costa oeste da Escócia. A entrada se abre diretamente do mar, um arco com cerca de 20 metros de altura e 13 de largura, formado por colunas hexagonais de basalto. Essas colunas se formaram há cerca de 60 milhões de anos, quando a lava esfriou lentamente e se rachou, criando formas geométricas perfeitas. Dentro da caverna, as paredes se erguem em colunas verticais uniformes, como tubos de um gigantesco órgão. O comprimento da gruta é de 72 metros, e as ondas do mar, ao penetrar, produzem um som profundo e ressonante, amplificado pela acústica do teto de pedra. Esse som é audível muito antes de se ver a entrada. As colunas de basalto se estendem para baixo e, durante a maré baixa, uma estreita prateleira de pedra ao longo da parede se revela, permitindo a passagem para o interior. A cor da pedra varia do preto na base ao esverdeado acima, onde o basalto é coberto por algas e líquenes.
A luz penetra pela entrada e se reflete na água, criando reflexos verdes em movimento no teto. As mesmas correntes de lava que formaram a caverna de Fingal moldaram a calçada dos gigantes na Irlanda do Norte, do outro lado do estreito. A precisão geométrica das colunas é tão perfeita que os primeiros viajantes europeus acreditavam que a caverna era uma obra humana, não conseguindo crer que a natureza pudesse criar tal ordem a partir de pedra derretida. A depressão de Danakil, no nordeste da Etiópia, é um dos lugares mais quentes do planeta, onde a temperatura do ar ultrapassa os 60 graus. A crosta terrestre aqui se abre, revelando o que normalmente está escondido a dezenas de quilômetros de profundidade. A superfície é coberta por lagos ácidos de cores amarelo e verde venenoso, campos de sal com formações peculiares e fontes termais borbulhantes de enxofre. Tudo isso lembra uma visualização computacional de um planeta alienígena, mas cada metro quadrado aqui é real. Os depósitos de enxofre formam cones e torres, de onde sobem nuvens de vapor com um cheiro forte. Ao redor dos geysers, a água brilha em tons de turquesa, limão e laranja enferrujado, enquanto cristais de sal formam padrões geométricos que se assemelham a favos de mel. O nível de acidez de alguns corpos d'água é comparável ao de líquidos de bateria. Foi aqui que a NASA testou equipamentos para a busca de vida em Marte, pois as condições de Danakil são as mais próximas das marcianas entre todas as paisagens terrestres. A depressão continua a descer alguns centímetros por ano, e em milhões de anos, o oceano inundará este lugar, criando um novo mar. Por enquanto, permanece como uma janela para o futuro geológico da África, onde o continente se divide lentamente ao meio. A grande fonte prismática no Parque Nacional de Yellowstone, estado de Wyoming, é a maior fonte termal da América do Norte e a terceira maior do mundo. Seu diâmetro é de cerca de 110 metros e a profundidade ultrapassa 50. Do ar, a fonte se assemelha a um olho gigante com uma íris azul brilhante, cercada por anéis de amarelo, laranja e vermelho escuro. Esse padrão, que não é uma ilusão óptica, é resultado da ação de bactérias termofílicas. No centro, onde a temperatura da água atinge 87 graus, a vida é impossível, e a água permanece limpa e azul vibrante, pois dispersa a luz da mesma forma que a atmosfera. À medida que se esfria em direção às bordas, a temperatura diminui, e em cada zona de temperatura habita uma espécie específica de micro-organismos com seu próprio pigmento. As algas amarelas vivem a 70 graus, as laranjas a 60 e as vermelho escuro a 50. Cada anel de cor é a fronteira do habitat de uma espécie particular. O vapor que se eleva da superfície cria uma névoa, através da qual as cores parecem ainda mais intensas. A fonte jorra cerca de 2.000 litros de água quente por minuto. Abaixo dela, a uma profundidade de vários quilômetros, encontra-se a câmara magmática do supervulcão de Yellowstone, que é a responsável por aquecer a água até a temperatura de ebulição. Verir, uma zona geotérmica à beira do lago Mývatn, no nordeste da Islândia,
É um campo de lama borbulhante, fumarolas crepitantes e terras vibrantes, onde sob uma fina crosta ferve a rocha derretida. A superfície está coberta por depósitos amarelos, laranja e brancos de enxofre, e entre eles se abrem caldeiras de lama, onde uma massa cinza se infla lentamente em bolhas e estoura com um som pesado e escorregadio. A temperatura da lama atinge 100 graus e o vapor que irrompe das fendas é tão saturado de sulfeto de hidrogênio que o cheiro é perceptível a quilômetros de distância. Verir está localizado na fronteira das placas tectônicas da Eurásia e da América do Norte, que se afastam a uma velocidade de 2 centímetros por ano, e a magma aqui se aproxima da superfície mais do que em quase qualquer outro lugar em terra. As colinas ao redor da zona são tingidas em tons incomuns para a Terra: verde pálido, limão, vermelho ferrugento, branco leitoso. Isso é resultado de reações químicas entre gases quentes e rochas. Enxofre, ferro, silício e argila formam minerais que, em condições normais, só são encontrados em laboratórios ou em outros planetas. Não há vegetação alguma. O solo ácido e os vapores tóxicos matam toda a vida em um raio de centenas de metros. No inverno, quando o ar ártico frio encontra o vapor quente, colunas de condensado de dezenas de metros se erguem sobre Verir, e toda a zona se assemelha a um campo de crateras em Vênus que acidentalmente ganhou uma atmosfera. As pedras Moerake, na costa leste da ilha sul da Nova Zelândia, são várias dezenas de pedras quase perfeitamente esféricas espalhadas pela praia de areia, como bolas esquecidas por um gigante. As maiores alcançam 2 metros de diâmetro e pesam cerca de 7 toneladas. Sua superfície é lisa, cinza escura, coberta por uma rede de fissuras, e algumas estão partidas ao meio, revelando a estrutura interna de camadas concêntricas, como uma cebola cortada. As pedras se formaram no fundo do oceano há cerca de 65 milhões de anos, quando ao redor de um núcleo de fósseis, ou conchas, começou a se acumular calcita. O processo ocorreu camada por camada, como o crescimento de uma pérola, e durou cerca de 4 milhões de anos. Então, o fundo do mar se elevou, tornando-se terra firme, e a erosão da argila macia gradualmente expôs as esferas duras, que agora são lavadas do penhasco e rolam para a praia. Algumas pedras ainda estão meio enterradas no penhasco argiloso atrás da praia, em processo de nascimento. Os exemplares quebrados contêm dentro cristais de calcita e septária amarela, e suas geodas ocas lembram janelas em uma carapaça de pedra. Ao amanhecer, quando a praia está molhada pela maré baixa e as esferas se refletem em uma fina camada de água, a paisagem torna-se espelhada e simétrica. Esferas cinzas na areia cinza, sob um céu cinza. Os maores locais acreditavam que as pedras eram abóboras e cestas de comida, arrastadas do mítico canoa Arai Teuru, que naufragou nessas costas. O deserto do Atacama, no norte do Chile, é o lugar mais seco da Terra, excluindo os desertos polares. Em algumas de suas áreas, não foi registrada uma única gota de chuva em toda a história das observações meteorológicas. A superfície aqui se assemelha tanto à de Marte que a NASA testa seus rovers e protocolos de busca por vida no Atacama. A paisagem é composta por campos infinitos de crostas rachadas,
rochas vermelho escuro, salinas com superfícies cristalinas e planícies de areia sem um único sinal de vegetação. O Atacama se estende entre os Andes e a Cordilheira da Costa, a uma altitude de 2 a 4 mil metros, e ambas as barreiras montanhosas bloqueiam a umidade. A oeste, as nuvens são retidas pela Cordilheira da Costa, e a leste, os Andes impedem as chuvas amazônicas. No Vale de la Luna, um vale salino no meio do deserto, o vento esculpiu formas de sal e argila que replicam o relevo lunar com tal precisão que o lugar recebeu seu nome muito antes da era espacial. Nos altiplanos encontram-se lagos salgados de água turquesa, cercados por campos de boro branco e depósitos rosados de minerais que contêm lítio. À noite, o Atacama se transforma no maior observatório astronômico do mundo. Aqui estão os telescópios ALMA e VLT, pois o ar seco e rarefeito a essa altitude proporciona uma transparência inigualável em quase nenhum outro lugar do planeta. O solo nas áreas mais áridas é tão estéril que não se encontra nem mesmo DNA bacteriano. O Geyser Fly está localizado no deserto de Black Rock, no norte de Nevada, e sua aparição é resultado de um erro humano. Em 1964, uma perfuração foi feita aqui em busca de energia geotérmica, mas o projeto foi abandonado e o poço não foi selado. A água quente de uma fonte subterrânea encontrou uma saída e começou a formar ao redor da abertura cones de depósitos minerais. Ao longo das décadas, eles cresceram até 1,5 metro de altura e continuam a se expandir. A superfície dos cones é coberta por algas termofílicas que tingem a rocha em vibrantes faixas vermelhas, verdes e laranjas. As cores mudam conforme a estação e a temperatura da água. A água que jorra do geyser criou ao seu redor um sistema de pequenas piscinas em terraços, cada uma com seu próprio tom, do esmeralda ao ferrugem. A área ao redor do Fly é um deserto plano com uma crosta rachada, e nesse cenário, os cones coloridos se destacam como uma instalação de outro mundo. O geyser lança água a uma altura de cerca de 1,5 metro de forma contínua, 24 horas por dia, há mais de 60 anos. A cada ano, os depósitos minerais acrescentam alguns centímetros à sua altura, lentamente transformando um poço acidental em uma escultura geológica que nenhum arquiteto poderia projetar. As cavernas de gelo de Vatnajökull, na Islândia, se formam dentro do maior glaciar da Europa, cuja área ultrapassa 8.000 km². A cada inverno, a água derretida abre novos túneis na espessura do gelo, e nenhuma caverna se repete. Dentro dessas cavidades, a luz se refrata através do gelo comprimido, tingindo as paredes de um profundo azul elétrico que não se encontra em nenhum outro lugar da natureza. Essa cor surge porque o gelo, sob pressão, perde bolhas de ar e começa a absorver a parte vermelha do espectro, permitindo apenas a passagem do azul. Os tetos das cavernas se curvam em suaves ondas, repetindo o movimento da água que as criou. As paredes estão cobertas por camadas semitransparentes, semelhantes a vidro congelado, enquanto o chão muitas vezes é feito de areia vulcânica negra, contrastando com o azul gelado. A espessura do gelo acima da cabeça pode alcançar 30 metros e, através dele, penetra a luz do dia difusa, criando um efeito de brilho interno. Sob o glaciar, vulcões ativos se escondem,
e essa vizinhança de fogo e gelo acelera a formação das cavernas. Cada uma delas existe apenas uma temporada. Na primavera, os arcos desabam, e no inverno seguinte, a água esculpe novos corredores de forma completamente diferente. As montanhas coloridas de Jiangdangxia estão localizadas na província de Gansu, no noroeste da China. Suas encostas são pintadas em faixas alternadas de vermelho, laranja, amarelo, verde e cinza. E esse padrão não é uma camada sobre a rocha, mas sim a própria rocha. Há 24 milhões de anos, aqui era o fundo de um lago, onde se depositaram camadas de arenito e siltito, contendo diferentes minerais. O óxido de ferro deu o vermelho e o laranja, o cromo e o magnésio garantiram o verde, e o enxofre adicionou o amarelo. Forças tectônicas dobraram essas camadas horizontais em pregas e as elevaram à superfície, enquanto a erosão expôs as seções, transformando as montanhas em uma paleta do tempo geológico. Do ar, as montanhas se assemelham a telas de um pintor abstrato, onde as faixas coloridas se curvam, se cruzam e se dispersam. A altura de picos individuais chega a várias centenas de metros e a cor muda a cada curva da encosta. Após a chuva, as cores se tornam mais vibrantes e ao pôr do sol, as montanhas adquirem um tom dourado adicional. A área do geoparque abrange mais de 500 quilômetros quadrados. Jiangdangxia frequentemente aparece em listas de lugares que parecem irreais, e há lógica nisso. Nenhuma outra cadeia montanhosa na Terra demonstra tal concentração de cores minerais vibrantes por unidade de área. As colinas de chocolate na ilha de Bohol, Filipinas, são mais de 1.700 elevações cônicas que cobrem uma área de cerca de 50 quilômetros quadrados. A altura das colinas varia de 30 a 120 metros, e todas têm uma forma quase idêntica e arredondada. Na estação das chuvas, as colinas são cobertas por uma densa grama, mas nos meses secos, ela se queima até um tom marrom chocolate, de onde vem o nome. Milhares de cones marrons idênticos, dispostos pela planície, com uma regularidade quase matemática, criam uma paisagem que não se assemelha a nada familiar. Dos mirantes, as colinas se estendem até o horizonte em filas retas, e a escala da aglomeração não se encaixa na mente. Geólogos explicam sua origem pelo intemperismo do calcário. Depósitos de corais do fundo do mar foram elevados por forças tectônicas, e a água da chuva, ao longo de milhões de anos, dissolveu o calcário de maneira desigual, deixando restos cônicos. Na essência, cada colina é um pedaço de um antigo recife de coral. O solo no topo é muito fino para árvores, portanto, as colinas são cobertas apenas por grama, o que torna sua forma tão distinta. Entre os cones, existem vales planos com campos de arroz, e o contraste entre as colinas geométricas e a vegetação plana ao redor intensifica a sensação de artificialidade. Em imagens de satélite, essa área se assemelha a uma superfície tratada por um gigantesco carimbo. O Vale dos Monumentos, na fronteira dos estados do Arizona e Utah, é um deserto vermelho e plano, do qual se erguem montanhas solitárias e torres de pedra chamadas buttes.
Os mais conhecidos, as mãos ocidentais e orientais, se elevam a 300 metros acima da planície e têm a forma de gigantescas palmas com polegares estendidos. A rocha aqui é arenito vermelho e argilito do período Permiano, com cerca de 260 milhões de anos. Antigamente, toda a área era um imenso platô, mas a erosão, ao longo de milhões de anos, desgastou as camadas macias, deixando apenas os fragmentos mais resistentes. Cada butte é um vestígio, um testemunho de quão alta era a superfície há milhões de anos. As distâncias entre os monumentos são enormes, vários quilômetros de uma planície plana, quase desprovida de vegetação, coberta de poeira vermelha. Isso cria uma sensação de vazio e escala que é impossível capturar em uma fotografia. Ao amanhecer e ao entardecer, o arenito vermelho escurece até um tom carmesim, as sombras dos buttes se estendem por quilômetros e o céu atrás deles arde de horizonte a horizonte. O vale pertence ao povo navajo e é um território sagrado. O silêncio aqui é tão profundo que se pode ouvir o vento contornando as paredes de pedra a centenas de metros de distância. Essa paisagem se tornou um símbolo do oeste americano, mas à primeira vista lembra mais uma panorâmica de um planeta estéril, deserto vermelho, colunas de pedra e nada vivo até o horizonte. Waiô-Tapu, uma zona geotérmica na ilha norte da Nova Zelândia, está situada no coração da zona vulcânica de Taupo, onde a placa do Pacífico mergulha sob a australiana. A superfície aqui é pintada como se alguém tivesse derrubado uma paleta. Terraços amarelo-vivos de enxofre, depósitos laranja de antimônio, manchas verdes de compostos de arsênio, crostas brancas de sílica. O Champagne Pool, o principal cráter da zona, é um lago quente com 65 metros de diâmetro e 62 metros de profundidade, preenchido com água a 75 graus. Sua superfície borbulha constantemente com o gás carbônico que emerge, enquanto nas bordas se acumulam terraços laranja e dourados de minerais sedimentares. O teor de ouro e prata nesses depósitos é centenas de vezes maior do que nas rochas comuns, mas a extração é impossível. O revestimento é muito fino. Perto encontra-se o cráter Inferno, um lago de água de cor verde turva, cujo nível sobe e desce 8 metros a cada 38 dias, em um ciclo ainda não completamente explicado. A terra sob os pés é quente, jatos de vapor escapam das fendas e no ar paira um denso odor de sulfeto de hidrogênio. A crosta de sílica é, em alguns lugares, tão fina que por baixo borbulha lama fervente. Sair da trilha aqui é mortal. Toda a paisagem de Waiô-Tapu, com suas cores ácidas, nuvens de vapor e cráteres borbulhantes, se assemelha mais à superfície da lua de Júpiter, Io, do que a qualquer coisa terrestre. Kava Aigen, uma cratera vulcânica no leste da ilha indonésia de Java, é famosa por duas coisas: o maior lago ácido do mundo, de cor turquesa, e as chamas azuis que emergem das fendas à noite. O lago ocupa uma área de cerca de 1 km² e contém uma mistura de ácido sulfúrico e ácido clorídrico, tão concentrada que é capaz de dissolver metal. A cor turquesa, resultado de minerais dissolvidos e alta acidez. O pH da água é em torno de 0, tornando este lago um dos corpos d'água mais agressivos do planeta. À noite, do furo fumarólico nas encostas da cratera,
um gás sulfúrico é liberado, inflamando-se ao contato com o ar, criando fluxos de chamas azul elétrico com até 5 metros de altura. O enxofre derretido escorre pela rocha em riachos brilhantes, solidificando-se em crostas amarelas. Este fogo azul não tem paralelo em outros vulcões e faz com que o Kawah Ijen noturno pareça um portal para outra dimensão. As paredes da cratera se elevam até 300 metros e de dentro ela se assemelha a uma tigela cheia de um caldo tóxico turquesa, cercada por depósitos de enxofre e nuvens de fumaça corrosiva. A temperatura dos gases na saída dos fumaróis ultrapassa 600 graus. White Pocket, uma remota formação rochosa no Platô Paria, no norte do Arizona, é um labirinto de arenito navajo branco, moldado em dobras, cúpulas e funis com uma plasticidade tal que a pedra parece macia. As camadas de rocha aqui não estão dispostas horizontalmente, como na maioria das formações sedimentares, mas torcidas em espirais, laços e oito, como se alguém as tivesse amassado como massa e deixado secar. Os geólogos ainda debatem o mecanismo. Uma versão sugere liquefação sísmica, quando um antigo terremoto transformou a areia em líquido por alguns segundos e ela fluiu antes de endurecer novamente. Outra versão fala sobre a deformação do solo macio, sob o peso das camadas superiores antes da litificação. A cor branca do arenito é interrompida por faixas de rosa, laranja e vermelho, e essas faixas se curvam junto com as dobras, criando um padrão volumétrico que deixa a cabeça tonta. O lugar fica no final de 50 quilômetros de estrada de terra, intransitável após a chuva. E quase não há pessoas aqui. Sem placas, sem trilhas, sem cercas, apenas a pedra branca, torcida em nós, e o deserto ao redor. A escala é modesta. Toda a formação ocupa uma área de alguns campos de futebol, mas a concentração de formas impossíveis por metro quadrado aqui é, sem dúvida, a mais alta do planeta. Ao meio-dia, quando o sol está diretamente acima e as sombras desaparecem, as dobras brancas perdem volume e a superfície se transforma em uma pintura abstrata desenhada pela própria geologia. As estátuas Moai na Ilha de Páscoa, no Oceano Pacífico, a 3.700 quilômetros da costa mais próxima do Chile, erguem-se contra um cenário que, por si só, parece extraterrestre. A ilha é o cume de um vulcão submerso, coberta de gramado e desprovida de árvores, nenhum tronco até o horizonte, apenas colinas, crateras e o oceano. Deste vazio verde surgem quase 900 figuras de pedra com rostos alongados e queixos pesados. A mais alta delas, o Moai Paro, atinge 10 metros e pesa 82 toneladas. Na pedreira Rano Haraku, na encosta da cratera vulcânica, repousam centenas de estátuas inacabadas, algumas esculpidas pela metade na rocha, outras enterradas até o pescoço, imersas no solo ao longo dos séculos. O tufo, do qual as figuras são talhadas, é macio e poroso, de cor cinza amarelada, e a superfície das estátuas está coberta de líquenes, que lhes conferem um tom esverdeado ou avermelhado. Alguns moai estão sobre plataformas de pedra arru ao longo da costa, voltados de costas para o oceano e de frente para o interior da ilha. A plataforma Arru Tongariki, a maior, abriga 15 estátuas em linha,
e seus silhuetas contra o céu do amanhecer, com o oceano vazio atrás e a colina desmatada à frente, criam uma das paisagens mais reconhecíveis e, ao mesmo tempo, mais extraterrestres da Terra. A cratera Hanukkah, no sudoeste da ilha, está preenchida por um lago cuja superfície é coberta por ilhas flutuantes de junco, e toda a ilha se sente como um fragmento de uma civilização desconhecida, deixado no meio do oceano vazio.